Suma com o seu dinheiro sujo. Você não é nossa mãe, é só uma estranha. Essas foram as palavras exatas que saíram da boca de minha filha Cíntia, enquanto ela me olhava com desprezo da porta de sua casa. Meu filho Rafael assentiu logo atrás, de braços cruzados, como se fosse um juiz. Eu tinha 69 anos e acabara de dirigir por 4 horas debaixo de chuva para visitá-los, mas eles não sabiam com quem estavam lidando. Bem-vindo ao meu canal. Aqui eu conto novas histórias de vida todos os dias, e eu ia ficar muito feliz se você se inscrevesse e desse um like no meu vídeo. Agora, bora para a história. Tenho certeza de que você vai curtir até o final. Cheguei naquela tarde de domingo com um sorriso enorme e um bolo de chocolate caseiro. Era o meu aniversário de 69 anos e eu queria celebrar com meus únicos filhos. Durante toda essa semana, eu havia organizado meus documentos financeiros, revisando minhas contas bancárias, minhas propriedades e meus investimentos. Estava tudo em ordem. Eu havia trabalhado 45 anos como contadora, havia economizado cada centavo, comprado 3 casas e investido com sabedoria. Queria compartilhar as boas notícias com Cíntia e Rafael. Queria dizer a eles que a mãe havia conseguido construir um patrimônio sólido e que eles nunca teriam que se preocupar com nada. Mas, quando toquei a campainha, Cíntia abriu a porta com uma cara de aborrecimento. Não me abraçou, não me parabenizou, nem sequer me convidou a entrar. Ela ficou ali parada, bloqueando-a na entrada, olhando para mim como se eu fosse uma vendedora ambulante inconveniente. "O que você quer, Mônica?" Ela me perguntou, usando meu nome como se fôssemos estranhas. Atrás dela, Rafael apareceu com o mesmo semblante frio. Meu coração se encolheu. Eu não os via havia 6 meses. E essa era a recepção que me davam. "É o meu aniversário", eu disse com a voz trêmula, levantando o bolo que havia feito com tanto amor. Pensei que poderíamos comemorar juntos. Tenho boas notícias para contar sobre as nossas finanças familiares. Cíntia trocou um olhar estranho com Rafael, um olhar que eu não soube interpretar naquele momento, mas que depois entendi perfeitamente. Era o olhar de 2 abutres de olho na presa. "Entra logo", Cíntia disse, finalmente abrindo espaço. "Mas não podemos te entreter por muito tempo, temos compromissos." A sala de estar estava exatamente como sempre, com os mesmos móveis de couro preto que eu havia presenteado a eles no ano anterior. Na mesa de centro, havia papéis espalhados e um laptop aberto. Quando me aproximei para cumprimentar Rafael, ele recuou, como se eu tivesse uma doença contagiosa. "Senta aí." Ele apontou para uma cadeira pequena ao lado da janela, longe do sofá principal, onde eles se ajeitaram como reis em seu trono. Deixei o bolo sobre a mesa e tirei da minha bolsa uma pasta com alguns documentos. Queria mostrar a eles os extratos bancários, as escrituras das propriedades, os certificados de investimento. Queria que soubessem que a mãe havia sido bem-sucedida, que havia construído algo sólido para eles. "Filhos, quero falar sobre o futuro." Comecei com entusiasmo, abrindo a pasta. Estive revisando todas as minhas contas e tenho notícias excelentes. Tenho 3 propriedades completamente pagas, mais de R$200 mil em investimentos e... Cíntia me interrompeu com uma risada seca e desagradável. Rafael se recostou no sofá como se estivesse assistindo a uma comédia chata na televisão. "De onde você tirou todo esse dinheiro, Mônica?" Cíntia perguntou em um tom acusatório que me gelou o sangue. "Uma contadora aposentada não pode ter tanto dinheiro limpo. O que você andou fazendo todos esses anos? Roubando das empresas onde trabalhava?" As palavras me atingiram como tapas. Rafael riu e acrescentou: "Com certeza é por isso que você nunca nos visitava. Estava ocupada com seus negócios sujos." Fiquei sem palavras. Meus próprios filhos estavam me acusando de ser ladra. Eles, que haviam crescido com tudo o que precisavam graças ao meu trabalho honesto. Eles, para quem paguei a faculdade, os carros, as viagens, os casamentos. Eles, que nunca se preocuparam em saber de onde vinha o dinheiro quando precisavam, agora que queriam conhecer minhas finanças, me tratavam como uma criminosa. "Filhos, esse dinheiro é completamente legal", expliquei com a voz embargada. "Trabalhei por 45 anos. Economizei cada centavo, investi com inteligência. Comprei propriedades quando os preços estavam baixos. Está tudo documentado, tem nota fiscal de tudo, tudo.
Mas Rafael me interrompeu novamente, levantando a mão como um policial controlando o tráfego. Não queremos ouvir suas explicações, ele disse com frieza. Não nos interessa seu dinheiro sujo. Não queremos ser cúmplices do que você possa ter feito. Cíntia assentiu e acrescentou a frase que ficaria marcada na minha memória para sempre. Suma com o seu dinheiro sujo. Você não é nossa mãe. É só uma estranha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para meus 2 filhos, aqueles bebês que eu havia criado sozinha depois que o pai nos abandonou. Aquelas crianças que foram minha vida inteira durante décadas. Agora, eles me olhavam com ódio real, com desprezo genuíno, como se eu fosse a pior inimiga deles. Fechei lentamente a pasta, guardei os documentos na minha bolsa e me levantei da cadeira. Entendo, eu disse com uma calma que me surpreendeu. Se sou uma estranha para vocês, então vocês também são estranhos para mim. E eu não dou dinheiro a estranhos, só aos meus filhos de verdade. Caminhei até a porta sem pressa, sentindo-me estranhamente tranquila. Naquela noite, quando voltei para casa após a viagem mais longa da minha vida, sentei-me em frente ao meu computador e abri todas as minhas contas bancárias online. Uma por uma, eu removi Cíntia e Rafael como beneficiários de tudo. Contas poupança, investimentos, apólices de seguro, escrituras de propriedades. Os nomes deles desapareceram de todos os documentos legais que eu tinha. Se queriam ser estranhos, eu os trataria como tal, mas eles não sabiam que naquela noite eu havia decidido lhes dar uma lição que jamais esqueceriam. Os dias seguintes à humilhação foram os mais estranhos da minha vida. Eu acordava todas as manhãs esperando sentir dor, raiva, vontade de chorar, mas em vez disso encontrava uma calma fria que era completamente nova para mim. Era como se eu tivesse descoberto uma versão minha que estava adormecida havia 69 anos. Na terça-feira de manhã, enquanto tomava meu café na cozinha, o telefone tocou. Era Cíntia. A voz dela soava diferente, mais suave, quase doce. Oi, mamãe, ela disse, e essa palavra me pareceu falsa, como uma moeda de plástico. Eu e o Rafael estivemos conversando sobre o que aconteceu no domingo. Talvez tenhamos sido um pouco duros com você. A questão é... Cíntia continuou. O Rafael está com uns problemas financeiros temporários. Sabe, a empresa onde ele trabalha está cortando pessoal. E ele está preocupado. Pensamos que talvez você pudesse emprestar algum dinheiro. Só até ele se estabilizar. Aí estava. Não havia se passado nem 72 horas desde que me chamaram de estranha e ladra. E eles já vinham com a mão estendida. De quanto ele precisa? Perguntei com a voz neutra. Bem, Cíntia hesitou por um momento. Uns 15 mil reais estariam bom. É só temporário. Mãe, a gente te devolve em 6 meses. 15 mil reais. Uma quantia que para mim não representava problema algum, mas que para ele significava a diferença entre pagar as dívidas ou declarar falência. Entendi, respondi calmamente. Diga-me, Cíntia, o dinheiro que Rafael precisa é para pagar dívidas limpas ou sujas? O silêncio do outro lado da linha foi delicioso. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou com a voz tensa. Bom, no domingo vocês deixaram bem claro que eu só tenho dinheiro sujo. Eu não gostaria de contaminar Rafael com minhas notas manchadas. Mãe, eu já disse que talvez tenhamos sido duros. Não quisemos dizer... Sim, quiseram, interrompi com firmeza. Disseram exatamente o que quiseram dizer e eu também disse o que quis dizer. Eu não dou dinheiro a estranhos. Desliguei o telefone e voltei para o meu café. 5 minutos depois tocou de novo. Desta vez era Rafael. Mãe, Cíntia me contou sobre a conversa de vocês. Ele começou com aquela voz de criança pequena que usava quando queria algo, desde os 5 anos. Acho que houve um mal-entendido no domingo. Estávamos estressados. Estávamos com problemas. Não quisemos te tratar mal. Que tipo de problemas você tem, Rafael? Perguntei diretamente. Problemas de trabalho, ele respondeu rapidamente. Sabe como é, a economia está difícil, as vendas caíram. Mas eu conhecia meu filho. Durante 44 anos, eu havia aprendido a ler cada inflexão de sua voz, cada pausa, cada mentira. Tem certeza de que são só problemas de trabalho? Insisti.
Não tem a ver com aquele cassino clandestino que abriu perto do seu escritório no ano passado? O silêncio que se seguiu confirmou o que eu já suspeitava. Rafael tinha problemas com jogos. As dívidas não eram por causa de cortes de pessoal, eram por máquinas caça-níqueis e mesas de pôquer. Rafael, no domingo você me disse que eu não era sua mãe, que era só uma estranha com dinheiro sujo. Lembra-se? A respiração dele se tornou ofegante do outro lado do telefone. As mães ajudam os filhos. As estranhas não têm essa obrigação. Desliguei de novo e apaguei o telefone. Naquela tarde, decidi investigar de verdade o que meus filhos estavam aprontando. Liguei meu computador e comecei a vasculhar as redes sociais de Rafael. O que encontrei me gelou o sangue. Fotos em cassinos, fotos com fichas de pôquer, fotos com amigos em mesas de blackjack. As datas mostravam que ele estava apostando regularmente nos últimos 2 anos. Depois, verifiquei o perfil de Cíntia. Minha filha, que trabalhava como administradora em uma construtora, estava publicando fotos de viagens caras, restaurantes exclusivos, roupas de grife. O salário dela não podia bancar aquele estilo de vida. Definitivamente, havia algo estranho nas finanças dela também. Na sexta-feira à noite, enquanto organizava meus documentos financeiros, encontrei algo que me surpreendeu. Em uma das minhas contas de investimento, havia movimentações que eu não me lembrava de ter autorizado. Saques pequenos, mas constantes, nos últimos 6 meses. Quantias de 500, 800, R$ 1.000. Revisei mais cuidadosamente e descobri algo que me enfureceu mais do que as palavras do domingo. Cíntia tinha acesso àquela conta porque anos atrás eu a havia adicionado como usuária autorizada. E ela vinha retirando meu dinheiro às escondidas por meses. Não eram saques grandes, mas, somando tudo, ela havia tirado mais de R$ 8.000 sem a minha permissão. No sábado de manhã, liguei para o banco e falei com meu executivo de contas, Ricardo. Expliquei a situação e ele revisou todas as movimentações comigo. Senhora Mônica, ele me disse com a voz preocupada, esses saques definitivamente não foram autorizados pela senhora. Isso constitui fraude bancária. Eu não quero apresentar queixa ainda, respondi. Primeiro, quero que remova todas as pessoas autorizadas em todas as minhas contas. Só eu devo ter acesso de agora em diante. Ricardo processou a mudança imediatamente. Cíntia e Rafael foram completamente eliminados de todos os meus produtos bancários. Mas o que mais me incomodou não foi o dinheiro roubado, foi a hipocrisia. Cíntia estava me roubando havia meses e no domingo me chamou de ladra. Rafael tinha dívidas de jogo e me chamou de suja. Meus próprios filhos eram exatamente o que me acusaram de ser. Naquela noite, enquanto jantava sozinha na minha cozinha, a campainha tocou. Era Cíntia, parada na minha porta com um sorriso nervoso. Oi, mamãe, podemos conversar? Eu a deixei entrar, mas não ofereci nada. Ela ficou de pé na sala, brincando com as chaves do carro. Eu e Rafael estivemos pensando. Ela começou com a voz hesitante. Acho que deveríamos administrar melhor as suas finanças. Você já tem 69 anos e, às vezes, idosos cometem erros com dinheiro. Ela tirou uns papéis da bolsa. Trouxe alguns documentos para você assinar. São procurações que nos permitiriam te ajudar melhor. Eu olhei para os papéis sem tocá-los. Para que vocês precisam de procuração sobre minhas finanças? Para te proteger, ela respondeu rapidamente. Se nós administrarmos seu dinheiro, ninguém poderá te enganar. A ironia era perfeita. Os únicos que haviam me lesado eram eles próprios. Eu não vou assinar nada, eu disse firmemente. O sorriso falso desapareceu do rosto dela. Mãe, você tem que ser razoável. O que vai acontecer se você ficar doente? Se você não assinar esses documentos voluntariamente, talvez tenhamos que buscar outras opções legais. Cíntia, eu disse com a voz muito tranquila. Acho que é hora de você ir embora da minha casa. Ela ficou vermelha de raiva. Quer saber, mãe? Você virou uma velha amargurada e egoísta, mas não pense que isso vai ficar assim. Depois que ela saiu, fiquei processando o que acabara de acontecer. Meus filhos não só me roubaram e humilharam, como agora me ameaçavam com tirar minha autonomia legal. Mas eles não sabiam que haviam acordado a mulher errada. Na segunda-feira de manhã, tomei uma decisão que mudaria tudo. Se meus filhos queriam jogar sujo, eu lhes ensinaria como se jogava de verdade. Vesti meu melhor tailleur cinza, o mesmo que usava quando tinha reuniões importantes nos meus anos como contadora-chefe, e dirigi até o centro da cidade. Eu tinha um encontro com alguém que não via havia muito tempo.
Elias Viana havia sido meu chefe nos últimos 10 anos da minha carreira profissional. Agora, ele era sócio-diretor do escritório de advocacia mais prestigiado da cidade. Quando entrei no seu escritório no 32º andar, ele se levantou com um sorriso genuíno que me lembrou porque eu sempre havia confiado nele. Mônica, que bom te ver, ele disse, me abraçando como se fôssemos família. Você está exatamente igual a quando se aposentou. Em que posso ajudar? Sentei-me em frente à sua mesa de mogno e tirei todos os documentos que havia preparado. Extratos bancários, capturas de tela das redes sociais dos meus filhos, registros das transações não autorizadas. Elias, preciso do seu aconselhamento legal, eu disse com a voz firme. Meus filhos estão tentando me lesar e eu preciso proteger meus bens. Ele ficou sério imediatamente e começou a revisar cada documento com a meticulosidade que eu lembrava dos nossos dias trabalhando juntos. Depois de 1 hora revisando tudo, Elias recostou-se na cadeira e suspirou. Mônica, isso é muito grave. O que sua filha fez com as contas bancárias é fraude, e a ameaça de te declarar incapaz é extorsão. Poderíamos apresentar queixa criminal se você quisesse. Eu neguei com a cabeça. Eu não queria chegar a esse extremo. Por enquanto, só quero me proteger, expliquei. Preciso garantir que eles não possam tocar no meu dinheiro, nas minhas propriedades, em nada, e preciso estar preparada caso eles realmente tentem me declarar incapaz. Elias assentiu e começou a tomar notas rapidamente. Vamos criar um fundo de investimento irrevogável, ele me explicou. Transferiremos todas as suas propriedades e a maioria dos seus ativos para esse fundo. A senhora será a única beneficiária em vida, mas eles não poderão tocar nisso sob nenhuma circunstância. Também faremos avaliações médicas e psicológicas completas para documentar sua competência mental. Passamos a manhã toda organizando os papéis. Elias me explicou cada detalhe, cada proteção legal que estávamos colocando em prática. Se seus filhos tentarem te declarar incapaz, ele me disse, teremos laudos de 3 médicos diferentes e 2 psicólogos, confirmando que a senhora está perfeitamente lúcida. Será impossível eles ganharem. Enquanto eu assinava os documentos, Elias me fez uma pergunta que me surpreendeu. Mônica, você alguma vez disse a seus filhos quanto dinheiro você realmente tem? Eu neguei com a cabeça. Eles sabem que tenho algumas propriedades e economias, mas nunca lhes dei números específicos. Elias sorriu de um jeito que eu não soube interpretar. Então, eles não sabem que a senhora é milionária. Ele disse com certa diversão na voz. Não sabem das ações que a senhora comprou nos anos 90. Não sabem das propriedades comerciais. Não sabem dos certificados de depósito que vem crescendo há décadas. Ele tinha razão. Meus filhos pensavam que eu era uma aposentada com algumas economias. Não tinham ideia de que eu havia acumulado mais de 2 milhões de reais em ativos. Perfeito, continuou Elias. Isso nos dá uma vantagem enorme. Eles estão brigando pelo que pensam ser migalhas, sem saber que estão tentando roubar uma das mulheres mais ricas da cidade. As palavras dele me encheram de uma satisfação estranha. Durante toda a minha vida, eu havia sido modesta com meu dinheiro. Havia vivido sem luxos desnecessários, mas agora essa modéstia se transformaria na minha arma secreta. Quando saí do escritório de Elias, senti-me como uma general que acabara de planejar a estratégia perfeita. Mas o meu dia não havia terminado. Eu tinha outro compromisso importante. Dirigi até a agência central do meu banco e pedi para falar com o gerente-geral, um homem chamado Lázaro, que conhecia meu histórico financeiro melhor do que ninguém. Senhora Mônica, Lázaro me disse quando entramos em sua sala privada. O Ricardo me contou sobre os problemas com seus filhos. É uma situação muito delicada. Eu havia solicitado essa reunião porque precisava fazer algo que meus filhos jamais esperariam. Queria que todas as minhas contas fossem monitoradas 24 horas por dia. Lázaro, preciso que implementem alertas imediatos se alguém tentar acessar minhas contas, expliquei. Também preciso que mudem todos os códigos de segurança e que exijam a minha presença física para qualquer transação superior a R$1.000. Ele assentiu e começou a processar as mudanças no computador. Além disso, continuei, quero que preparem um relatório completo de todas as transações dos últimos 2 anos, especialmente os saques que minha filha fez sem autorização. Preciso da documentação oficial para o meu advogado.
Lázaro imprimiu tudo imediatamente e me entregou uma pasta com mais de 50 páginas de evidências. Quando voltei para casa naquela tarde, senti-me poderosa de uma forma que nunca havia experimentado. Não era o poder que vinha do dinheiro, mas sim o poder que vinha de assumir o controle total da minha própria vida. Durante 69 anos, eu havia permitido que outros tomassem decisões por mim. Meu ex-marido decidia como gastávamos o dinheiro. Meus filhos decidiam quando me visitavam e quando não. Meus chefes decidiam quanto valia o meu trabalho. Mas agora eu estava tomando as decisões, e a primeira decisão era simples. Meus filhos haviam declarado guerra, e eu iria vencer. Na quarta-feira à noite, enquanto organizava todos os documentos legais em minha mesa, o telefone tocou. Era Rafael, e sua voz soava desesperada. Mãe, estou com um problema sério. Preciso que você me ajude urgentemente. Pela primeira vez em dias, eu não desliguei imediatamente. Eu queria ouvir exatamente o quão desesperado ele estava. Os caras do cassino vieram ao meu trabalho hoje. Ele explicou com a voz trêmula. Me deram até sexta-feira para pagar 25 mil reais, ou vão machucar minha família. Mãe, por favor, eu preciso desse dinheiro ou não sei o que vai acontecer. 25 mil. A quantia havia subido 10 mil desde o primeiro pedido. Rafael, eu disse com a voz muito calma, você se lembra do que me disse no domingo passado? Ele ficou calado. Você me disse que eu não era sua mãe, que era só uma estranha com dinheiro sujo. Lembra-se? A respiração dele se tornou ainda mais ofegante. Mãe, eu não quis dizer aquilo. Eu estava estressado, estava com medo. Não sabia como te explicar a situação. As palavras dele soavam genuinamente desesperadas, mas eu já havia aprendido a não acreditar nas lágrimas dos meus filhos. Por favor, preciso da sua ajuda. Eu prometo que vou te devolver cada centavo. Rafael, se você realmente está em perigo, deveria ligar para a polícia, sugeri. Os cassinos legais não ameaçam as pessoas. Se estão te ameaçando, é porque você está envolvido com gente perigosa, fazendo coisas ilegais. O silêncio que se seguiu confirmou que eu tinha razão. Eu não posso ligar para a polícia. Ele admitiu, finalmente. É complicado, mãe. Tem coisas que você não entenderia. Aí estava a verdade. Rafael não tinha só dívidas de jogo, estava envolvido em apostas ilegais, provavelmente com criminosos de verdade. E agora queria que eu pagasse o preço das suas decisões estúpidas. Rafael, há poucos dias você me disse que eu era uma estranha. Lembrei. As estranhas não arriscam a segurança por desconhecidos. Se você realmente está em perigo, encontre seus verdadeiros familiares para te ajudarem. Desliguei o telefone e o apaguei completamente. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, eu dormi profundamente. Eu havia tomado todas as precauções legais, protegido meus ativos, documentado todos os crimes dos meus filhos. Agora, eu só tinha que esperar que eles fizessem o próximo movimento, e eu tinha a sensação de que esse movimento viria muito em breve. Na quinta-feira de manhã, acordei com o toque insistente da campainha. Eram 7 horas da manhã e alguém estava batendo na minha porta como se fosse uma emergência. Vesti meu roupão rosa e caminhei lentamente até a entrada. Pelo olho mágico, vi Cíntia e Rafael parados na minha varanda, mas não estavam sozinhos. Havia um homem mais velho com eles, vestido de terno preto e com uma pasta na mão. Abri a porta, mas deixei a corrente de segurança. O que vocês querem a essa hora? Perguntei com a voz fria. Cíntia parecia nervosa, com olheiras marcadas e o cabelo despenteado. Rafael tinha uma marca roxa na bochecha esquerda e se movia como se estivesse com o corpo todo doendo. Era óbvio que os cobradores do cassino já haviam começado a enviar mensagens físicas. Mãe, precisamos conversar urgentemente, Cíntia me disse com a voz trêmula. Apresento a você o advogado Marcelo Peixoto. Ele é especialista em direito de família e casos de tutela. O homem de terno assentiu com um sorriso falso que não alcançava seus olhos. Entendi imediatamente o que estava acontecendo. Meus filhos haviam contratado um advogado para me declarar incapaz. Bom dia, senhora, disse o advogado com uma voz melosa. Seus filhos estão muito preocupados com o seu bem-estar. Notaram alguns comportamentos erráticos nos últimos dias. Recusa em ajudar a família em momentos de crise, tomar decisões financeiras irracionais, demonstrar paranoia em relação aos próprios filhos. Cada palavra era cuidadosamente escolhida para construir um caso contra mim. Comportamentos erráticos? Repeti com calma. Como me recusar a dar dinheiro
pessoas que me roubaram e me insultaram? O advogado trocou um olhar rápido com Cíntia. Era óbvio que ela não havia contado a ele toda a verdade sobre a situação. Mãe, por favor, nos deixe entrar, Rafael insistiu. Só queremos conversar. O advogado tem alguns documentos que podem ajudar a proteger toda a família. Eu sabia exatamente que documentos ele tinha. Provavelmente, uma petição judicial para que eu fosse avaliada psiquiatricamente, seguida de um pedido de tutela temporária. Vocês não vão entrar na minha casa, eu disse firmemente. Se quiserem falar comigo, podem marcar um horário através do meu advogado. O rosto do advogado mudou imediatamente quando mencionei que eu tinha representação legal. Cíntia ficou pálida. Seu advogado? Rafael perguntou com a voz embargada. Desde quando você tem advogado? Eu sorri pela primeira vez em dias. Desde que decidi me proteger de pessoas que querem me lesar. O advogado Elias Viana está cuidando de todos os meus assuntos legais agora. O advogado Peixoto ficou visivelmente nervoso ao ouvir o nome de Elias. Em uma cidade como a nossa, todos os advogados se conheciam e todos sabiam que Elias Viana era um dos melhores em direito corporativo e proteção de ativos. Senhora, talvez tenha havido um mal-entendido. O advogado começou a dizer, mas eu o interrompi. Não houve mal-entendido. Meus filhos me roubaram dinheiro, me insultaram, me ameaçaram e agora querem me declarar incapaz para roubar o resto. Está tudo perfeitamente documentado e meu advogado tem cópias de tudo. O rosto de Cíntia se desmanchou completamente. Mãe, você não entende. Rafael está em perigo real. Aquelas pessoas vão machucá-lo se ele não conseguir o dinheiro hoje. As lágrimas dela pareciam genuínas, mas eu já não me deixava enganar pelas emoções dos meus filhos. Então, que ele chame a polícia. Respondi seca, olhando para o advogado. Ele está procurando ajuda no lugar errado. Eu não sou a mãe dele, lembram-se. Sou só uma estranha com dinheiro sujo. O advogado parecia cada vez mais desconfortável. Era óbvio que meus filhos não haviam lhe contado a história completa. Senhora, ele interveio. Eu entendo que há conflitos familiares, mas talvez pudéssemos encontrar uma solução que beneficie a todos. Seus filhos estão dispostos a assinar um acordo, onde se comprometem a devolver qualquer dinheiro que tenham pego sem permissão. Agora, eles estavam negociando. A ameaça de tutela havia falhado, e eles estavam tentando fazer um acordo. A única solução que me beneficia, eu disse com a voz gelada, é que vocês se afastem da minha casa e não voltem jamais. Eu não quero o dinheiro de vocês de volta, não quero seus pedidos de desculpas. Eu não quero nada de vocês. Comecei a fechar a porta, mas Rafael colocou o pé para impedir. Mãe, por favor, ele suplicou com lágrimas nos olhos. Eu entendo que você esteja brava, mas isso é vida ou morte. Se eu não conseguir o dinheiro em 6 horas, vão machucar pessoas inocentes. Você realmente vai deixar isso acontecer? Ele estava usando a culpa como última arma, tentando me fazer sentir responsável pelas consequências das suas decisões estúpidas. Rafael, eu disse, olhando diretamente nos olhos dele. Há 1 semana você me disse que eu não era sua mãe, que era só uma estranha. Mães se sacrificam pelos filhos. Estranhas não têm essa obrigação. Tirei o pé dele da porta e a fechei completamente. Eu os ouvi falar lá fora por vários minutos. Vozes alteradas, discussões, o advogado tentando acalmar a situação. Finalmente, eles foram embora, mas eu sabia que voltariam. Rafael estava desesperado, e os desesperados fazem coisas imprevisíveis. 1 hora depois, meu telefone tocou. Era Elias. Mônica, acabei de receber uma ligação muito interessante do advogado Marcelo Peixoto. Aparentemente, seus filhos o contrataram para iniciar um processo de tutela contra você. Mas agora ele quer se retirar do caso. Isso me fez sorrir. Bons advogados não queriam enfrentar Elias sem uma causa sólida. O que você disse a ele? Perguntei. Eu disse que se ele apresentasse qualquer documento legal contra você, eu pessoalmente me encarregaria de arruinar a carreira dele. Também mencionei que temos laudos médicos e psicológicos recentes que comprovam sua competência mental. Ele se retirou do caso imediatamente. Naquela tarde, decidi fazer algo que meus filhos não esperariam. Dirigi até o shopping mais exclusivo da cidade e entrei na joalheria mais cara.
Eu havia decidido que era hora de me dar alguns luxos que eu havia negado durante décadas de economizar cada centavo. Comprei um colar de pérolas que custou R$ 3.000, brincos de diamante de R$ 2.000 e um relógio suíço de R$ 5.000. Pela primeira vez na minha vida, gastei dinheiro em coisas bonitas só porque eu queria tê-las. Quando a vendedora perguntou se era para uma ocasião especial, respondi: sim, é para celebrar que finalmente aprendi a me valorizar. Quando cheguei em casa, havia um carro desconhecido estacionado em frente à minha porta. Era um sedã preto com vidros fumê. Meu coração acelerou por um momento, mas depois me tranquilizei. Se fossem os cobradores de Rafael, o problema não era meu. Eu não devia nada àqueles criminosos. Estacionei meu carro na garagem e entrei em casa pela porta dos fundos. Da janela da cozinha, eu podia ver o sedã preto. Havia 2 homens lá dentro, esperando. Provavelmente estavam ali havia várias horas. Meu telefone começou a tocar insistentemente. Era Rafael. Mãe, os caras estão na sua casa, ele me disse com a voz em pânico. Por favor, não saia. Eles são perigosos. É só me dar o dinheiro que eles vão embora. Agora, meu próprio filho estava direcionando criminosos para minha casa. Ele havia cruzado uma linha que eu jamais pensei que cruzaria. Rafael, eu disse com a voz muito calma, se esses homens tocarem na minha propriedade ou me ameaçarem de alguma forma, eu vou ligar para a polícia imediatamente. E quando os prenderem, eu vou contar exatamente quem lhes deu meu endereço. Desliguei e disquei o número de emergência. Qual é a sua emergência? Perguntou a atendente. Há 2 homens suspeitos vigiando minha casa. Acho que estão relacionados a cobranças ilegais de cassino. 10 minutos depois, 2 viaturas chegaram à minha rua. Os homens do sedã preto foram embora imediatamente. Naquela noite, enquanto jantava tranquilamente na minha cozinha com minhas joias novas, percebi algo importante. Durante toda a minha vida, eu tive medo. Medo de não ter dinheiro suficiente, medo de ficar sozinha, medo de que meus filhos não me quisessem. Mas agora que eu havia perdido tudo, descobri que não tinha medo de nada. Meus filhos já haviam me feito o pior que podiam fazer. Haviam me roubado, insultado, ameaçado e traído. Eles não tinham mais poder sobre mim porque eu não tinha mais nada a perder. E essa liberdade era mais valiosa do que todo o dinheiro do mundo. Mas eles ainda não sabiam com quem realmente estavam lidando. Na sexta-feira de manhã, acordei com uma sensação estranha de tranquilidade. Era o prazo final que os cobradores haviam dado a Rafael, mas eu me sentia mais calma do que nunca. Eu havia tomado todas as precauções necessárias. Meus ativos estavam protegidos, minha segurança estava garantida e meus filhos haviam mostrado a verdadeira face. Agora, eu só tinha que esperar para ver qual movimento desesperado eles fariam. Eu não precisei esperar muito. Às 9 da manhã, recebi uma ligação da empresa de segurança do meu bairro. Senhora Mônica, disse o guarda, há uma ambulância e uma viatura de polícia em frente à sua casa. Está tudo bem? Eu olhei pela janela e, de fato, havia uma ambulância com as luzes ligadas estacionada na minha entrada. Vesti-me rapidamente e saí para ver o que estava acontecendo. Cíntia estava falando com 2 paramédicos, gesticulando dramaticamente e apontando para a minha casa. Rafael estava ao lado de um policial, com bandagens no rosto e agindo como se estivesse muito machucado. Quando me viram sair, Cíntia correu na minha direção com lágrimas nos olhos. Mãe, graças a Deus você está bem, ela gritou alto o suficiente para que todos os vizinhos ouvissem. Estávamos tão preocupados. Rafael disse que os homens maus vieram te procurar ontem à noite. Os paramédicos se aproximaram com uma maca, como se eu fosse a pessoa que precisava de atenção médica. Senhora, a senhora se sente bem? Perguntou um dos paramédicos. Sua filha nos disse que a senhora teve um episódio de confusão ontem à noite, que ligou para essa polícia por causa de pessoas que não existiam. Entendi imediatamente o que estava acontecendo. Meus filhos haviam inventado uma história de que eu estava tendo episódios de paranoia e demência. Oficial, eu disse ao policial, ignorando completamente os paramédicos. Eu poderia ver sua identificação, por favor? O homem me mostrou a placa. Era real. O senhor recebeu algum relato oficial sobre problemas na minha casa ontem à noite? O policial revisou o bloco de notas e negou com a cabeça. Não temos nenhum relatório. Oficial, senhora, só recebemos um chamado de preocupação familiar esta manhã. Perfeito. Meus filhos haviam ligado relatando uma falsa emergência médica.
Oficial, eu liguei para o 190 ontem à noite porque havia 2 homens suspeitos vigiando minha casa. 2 viaturas vieram e verificaram a situação. O senhor pode confirmar isso no sistema? O policial falou pelo rádio e, depois de alguns minutos, assentiu. De fato, senhora, há um registro de ontem à noite sobre atividade suspeita neste endereço. Os oficiais que responderam confirmaram a presença de indivíduos suspeitos que se retiraram ao ver as viaturas. Cíntia ficou pálida como papel. Mas, mãe, ela gaguejou. Cíntia, você nos disse por telefone que estava vendo pessoas que não existiam. Disse que havia fantasmas na sua casa. Agora, ela estava inventando conversas que nunca tinham acontecido. Os paramédicos se entreolharam, confusos com as histórias contraditórias. Senhora, o paramédico principal me disse, a senhora teve algum problema de saúde recentemente? Toma algum medicamento que possa causar confusão? Eu peguei meu telefone e disquei o número de Elias. Advogado Viana, eu preciso que o senhor venha à minha casa imediatamente. Meus filhos estão tentando me declarar incapaz usando serviços de emergência falsos. O rosto de Rafael se desmanchou ao ouvir o nome do meu advogado. Mãe, você não precisa ligar para ninguém, só estamos preocupados com você. Mas já era tarde demais. Em menos de 15 minutos, Elias chegou à minha casa com uma pasta cheia de documentos. Bom dia, oficial. Elias disse ao policial, mostrando sua identificação de advogado. Eu sou o representante legal da senhora Mônica. O senhor poderia me explicar o que está acontecendo aqui? O policial contou sobre o chamado de emergência médica e as acusações dos filhos. Elias abriu a pasta e tirou vários documentos. Oficial, aqui eu tenho laudos médicos e psicológicos desta semana que confirmam que minha cliente está em perfeito estado mental. Também tenho documentação de que seus filhos vêm tentando lesá-la e declará-la incapaz para acessar seus ativos financeiros. Os paramédicos se entreolharam e começaram a guardar o equipamento. Era óbvio que haviam sido enganados. Senhora, o paramédico principal me disse, se a senhora se sente bem e não precisa de atenção médica, não podemos obrigá-la a ir para o hospital. A senhora tem certeza de que não quer que a examinemos? Estou perfeitamente bem, respondi com firmeza. O que eu preciso é que esses 2 indivíduos saiam da minha propriedade imediatamente. Apontei para Cíntia e Rafael. Eles não são bem-vindos aqui e estão tentando usar serviços de emergência para me assediar. O policial se dirigiu aos meus filhos. Senhores, se não há uma emergência médica real, vocês precisam se retirar da propriedade. A senhora tem o direito de pedir que vocês se vão. Cíntia começou a chorar dramaticamente, mas Rafael a pegou pelo braço e eles começaram a caminhar em direção ao carro. Isso não vai ficar assim, mãe, Cíntia gritou da rua. Todo mundo vai saber que tipo de mãe você é. Você vai acabar sozinha e abandonada. As palavras dela não me doíam mais. De fato, me deram uma ideia muito interessante. Depois que todos se foram, Elias e eu nos sentamos na minha sala para conversar. Mônica, isso está ficando muito sério, ele me disse com preocupação. Usar serviços de emergência falsamente é um crime. E tentar te declarar incapaz com evidências fabricadas é fraude legal. Acho que é hora de tomar medidas mais agressivas. O que você tem em mente? Perguntei. Elias sorriu de um jeito que me lembrou porque ele havia sido tão bem-sucedido na carreira. Vamos dar a eles exatamente o que eles querem. Vamos fazê-los acreditar que venceram e depois vamos destruí-los publicamente. Ele me explicou o plano. Era brilhante, era legal e ensinaria a meus filhos uma lição que jamais esqueceriam. Mas preciso que confie em mim completamente, ele disse. Vai parecer que a senhora está perdendo por um momento, mas é só uma ilusão. Naquela tarde, coloquei o plano em ação. Liguei para Cíntia e fingi estar completamente derrotada. Filha, eu disse com a voz embargada. Você tem razão. Eu ando muito confusa ultimamente. Talvez eu precise de ajuda para administrar minhas finanças. Eu podia ouvir o sorriso na voz dela quando ela respondeu. Mãe, fico feliz que você tenha entrado em razão. Eu e Rafael só queremos o melhor para você. Combinamos de nos encontrar na segunda-feira no banco para transferir o controle das minhas contas. Mas eu preciso que você venha sozinha, eu disse. Tenho vergonha de Rafael me ver assim, tão confusa. Passei o fim de semana me preparando mentalmente para o que viria. Elias havia arranjado tudo perfeitamente.
Na segunda-feira de manhã, Cíntia teria a surpresa da vida dela e toda a cidade ficaria sabendo exatamente que tipo de filhos eu tinha. No domingo à noite, enquanto organizava os documentos de que precisaria para a segunda-feira, meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Senhora Mônica Mendes? Perguntou uma voz masculina desconhecida. É o delegado Renato Silva, da Divisão de Fraudes Financeiras. Eu poderia me reunir com a senhora amanhã de manhã? Meu coração saltou. Do que se trata, delegado? Estivemos investigando irregularidades no seu banco relacionadas a acesso não autorizado a contas de clientes. Seu nome apareceu na nossa investigação como possível vítima. A senhora estaria disponível para prestar depoimento amanhã? Era perfeito. Elias havia contatado as autoridades e agora havia uma investigação oficial aberta. Claro, delegado. Estarei no Banco Central às 10 da manhã para outro assunto. Poderíamos nos encontrar lá. Ele confirmou o encontro. Naquela noite, dormi melhor do que dormia havia semanas. Amanhã seria o dia em que meus filhos finalmente pagariam por tudo o que haviam me feito, e eu estaria lá para ver tudo. A guerra estava prestes a terminar e eu iria vencer. Na segunda-feira de manhã, levantei às 6 e me preparei como se fosse a reunião mais importante da minha vida. Vesti meu vestido preto mais elegante, o colar de pérolas que eu havia comprado e me maquiei cuidadosamente. Eu queria parecer a mulher bem-sucedida que eu era, não a vítima que meus filhos acreditavam ter criado. Às 9h30, cheguei ao Banco Central. Cíntia já estava me esperando no estacionamento com um sorriso falso e uma pasta cheia de documentos. Bom dia, mamãe, ela me disse, me abraçando como se fôssemos a família mais unida do mundo. Estou muito orgulhosa por você ter tomado essa decisão. É o melhor para todos. Entramos no banco juntas e fomos para a sala do gerente-geral. Lázaro nos recebeu com um sorriso profissional, mas eu podia ver em seus olhos que ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Senhora Mônica, senhorita Cíntia, por favor, sentem-se. Entendo que farão algumas mudanças nas contas. Cíntia tirou imediatamente os documentos. Sim, minha mãe decidiu que eu assuma a responsabilidade pelas finanças dela. Ela está tendo alguns problemas de memória e queremos evitar que cometa erros. Lázaro revisou os papéis que ela havia trazido. Eram procurações muito amplas que dariam a ela controle total sobre todo o meu dinheiro. Muito bem, disse Lázaro com a voz neutra. Mas antes de processar esses documentos, preciso verificar algumas movimentações recentes nas contas da senhora Mônica. Detectamos algumas irregularidades que requerem esclarecimento. Cíntia ficou um pouco nervosa, mas manteve o sorriso. Nesse momento, bateram na porta da sala. Entre, disse Lázaro. Entrou um homem de uns 40 anos, de terno cinza e com um distintivo de delegado. Bom dia, sou o delegado Renato Silva. A senhora é Mônica Mendes? Eu assenti. Cíntia parecia cada vez mais desconfortável. Senhora Mendes, estivemos investigando fraudes bancárias nesta instituição. O seu nome apareceu como vítima de acesso não autorizado às suas contas. A senhora poderia confirmar se autorizou saques no total de R$ 8.300 durante os últimos 6 meses? Cíntia ficou pálida como papel. Não, delegado, respondi com a voz firme. Eu jamais autorizei esses saques. De fato, eu nem sequer sabia que haviam ocorrido até revisar meus extratos bancários na semana passada. O delegado tomou notas e depois olhou diretamente para Cíntia. E a senhorita, quem é? Ele perguntou em tom oficial. Sou Cíntia, a filha dela. Ela respondeu com a voz trêmula. Eu tenho acesso a algumas das contas dela para ajudar com as finanças. O delegado revisou o bloco de notas. A senhorita aparece como a pessoa que fez esses saques não autorizados. O silêncio na sala era ensurdecedor. Cíntia me olhava com pânico, esperando que eu a defendesse, como eu havia feito durante toda a minha vida. Mas desta vez eu não a resgataria das consequências das suas ações. Delegado, eu disse com calma, minha filha fez esses saques sem o meu conhecimento ou autorização. Isso constitui roubo, não é? Exatamente, senhora. É fraude bancária e roubo qualificado. O delegado se dirigiu a Cíntia. Senhorita, preciso que me acompanhe para fazer algumas perguntas. A senhorita está presa por fraude bancária e roubo qualificado. Cíntia começou a chorar.
Mãe, por favor, diga a eles que eu tinha permissão. Eu só peguei emprestado o dinheiro. Eu ia devolver. Cíntia, eu disse, olhando diretamente nos olhos dela. Você mesma me disse que eu não era sua mãe, que era só uma estranha com dinheiro sujo. Por que uma estranha daria permissão para você pegar o dinheiro dela? As lágrimas dela se tornaram histéricas, mas eu me mantive firme. Nesse momento, Elias entrou na sala. Bom dia a todos. Delegado Silva, obrigado por coordenar esta reunião comigo. Ele se dirigiu a Lázaro. O senhor já mostrou à senhorita os documentos do fundo? Lázaro assentiu e tirou uma pasta que eu nunca havia visto. Senhorita Cíntia, Lázaro disse com a voz séria, antes de a senhorita chegar esta manhã, sua mãe já havia transferido todos os seus ativos para um fundo irrevogável. As contas que a senhorita esperava controlar já não existem. Todo o dinheiro está agora protegido legalmente e a senhorita não tem acesso a nada. O rosto de Cíntia se desmanchou completamente. O que isso significa? Ela perguntou com a voz quebrada. Elias explicou pacientemente. Significa que sua mãe protegeu o dinheiro dela de pessoas que poderiam tentar lesá-la, como a senhorita já fez durante 6 meses. Mas os documentos que eu trouxe... Cíntia balbuciou, olhando para seus papéis. As procurações são completamente inúteis. Elias a interrompeu. Não se pode outorgar poder sobre ativos que já não pertencem à pessoa. Sua mãe não é mais a proprietária direta de nada. Está tudo no fundo. O delegado se aproximou de Cíntia. Senhorita, preciso que me acompanhe agora. Ele começou a ler os direitos dela enquanto lhe colocava as algemas. Cíntia me olhava com uma mistura de ódio e desespero. Mãe, você não pode fazer isso. Ela gritava enquanto o delegado a levava em direção à porta. Eu sou sua filha, seu sangue. Como você pode me trair assim? Eu me levantei da cadeira e caminhei até ela. Por um momento, acreditei que iria suplicar ao delegado para que a soltasse. Cíntia, eu disse com a voz muito calma, você me disse que eu não era sua mãe, que era só uma estranha. Mães protegem os filhos, estranhas protegem seu dinheiro dos ladrões. Foi a última vez que falamos como família. Depois que levaram Cíntia, fiquei na sala com Elias e Lázaro para terminar os trâmites. O que vai acontecer com Rafael? Perguntei a Elias. O delegado também está procurando por ele, explicou Elias. Aparentemente, ele sabia dos saques não autorizados, e os dois estavam planejando a fraude de tutela juntos. Ele é cúmplice em tudo. Lázaro me mostrou os documentos finais do fundo. Senhora Mônica, seus ativos estão agora completamente protegidos. Ninguém pode tocá-los sem uma ordem judicial muito específica, e a senhora mantém controle total como única beneficiária. Era exatamente o que eu havia desejado desde o princípio. Quando saímos do banco, havia vários vizinhos e conhecidos esperando do lado de fora. Aparentemente, alguém havia ligado para a imprensa local sobre a prisão. Uma repórter se aproximou com um microfone. Senhora Mendes, é verdade que seus próprios filhos tentaram lesá-la? Eu parei e olhei diretamente para a câmera. Meus filhos me disseram que eu não era a mãe deles, que era só uma estranha com dinheiro sujo. Hoje, eles descobriram que as estranhas não se deixam roubar facilmente. A repórter parecia fascinada com a história. Que mensagem a senhora tem para outros pais que podem estar em situação semelhante? Ela perguntou. Pensei por um momento antes de responder. Que o amor verdadeiro se demonstra com respeito e honestidade. Se seus filhos os tratam como estranhos, talvez seja a hora de agir como estranhos. Naquela tarde, quando cheguei em casa, sentei-me na sala e refleti sobre tudo o que havia acontecido. Em uma semana, eu havia perdido meus 2 filhos, mas havia ganhado algo muito mais valioso, minha dignidade. Eu não era mais a mãe desesperada que suplicava por amor. Era uma mulher forte que exigia respeito. Meu telefone tocou várias vezes durante a tarde. Vizinhos, amigos, parentes distantes que haviam visto a notícia. Todos queriam saber como eu estava, se eu precisava de algo, se estava tudo bem. Pela primeira vez em anos, senti que tinha uma comunidade real que se preocupava comigo. Mas o mais importante era que eu não tinha mais medo. Durante 69 anos, eu havia vivido com o terror de ficar sozinha. Agora, eu estava sozinha, e era a melhor sensação do mundo. 3 dias após a prisão de Cíntia, minha vida havia mudado completamente. A história havia saído em todos os jornais locais.
E as redes sociais estavam cheias de comentários de apoio. Vó guerreira dá lição em filhos ingratos, dizia um dos títulos. Mulher de 69 anos prova que idade não é sinônimo de vulnerabilidade, dizia outro. Na quarta-feira à tarde, recebi uma ligação inesperada. Era Dulce, minha vizinha ao lado, uma mulher de 75 anos que sempre havia sido muito tímida comigo. Mônica. Ela me disse com a voz trêmula. Eu vi a notícia sobre o que aconteceu com seus filhos. Queria te perguntar algo muito pessoal, se você me permite. Claro, Dulce. Diga. É que meu filho também vem pegando dinheiro da minha conta sem permissão. Pensei que era normal que, como sou velha, eu tinha que deixar ele administrar minhas finanças. Mas depois de ver o que você fez... A voz dela falhou. Você acha que poderíamos conversar? Eu não sei o que fazer. Essa conversa me abriu os olhos para algo que eu não havia considerado. Eu não era a única mulher idosa sendo abusada financeiramente pelos próprios filhos. Convidei Dulce para tomar um café naquela mesma tarde, e o que ela me contou me partiu o coração. O filho dela havia tirado os cartões de crédito, controlava todos os gastos dela e lhe dava uma mesada de apenas R$ 200 por mês, da própria aposentadoria dela. Dulce, eu disse, segurando as mãos dela, isso não é cuidar, isso é abuso financeiro. Ela começou a chorar. Mas ele diz que é para o meu próprio bem, que as pessoas idosas não sabem lidar com dinheiro. Expliquei a ela tudo o que havia aprendido com Elias sobre proteção de ativos e direitos dos idosos. No dia seguinte, Dulce e eu fomos juntas ver Elias Viana. Ele revisou a situação dela e confirmou que o filho estava cometendo abuso financeiro contra idosos, um crime federal. Dona Dulce, Elias explicou, a senhora tem o direito de controlar suas próprias finanças enquanto for mentalmente competente. E pelo que vejo, a senhora está perfeitamente lúcida. Durante aquela semana, mais 3 mulheres do bairro me contataram com histórias semelhantes. Lorena, de 72 anos, cuja filha havia tomado a casa dela por engano, e Yasmin, de 68 anos, cujos filhos haviam esvaziado a conta poupança para pagar as próprias dívidas. Todas pensavam que era normal, que era parte do envelhecimento. No sábado, organizamos uma reunião na minha casa. Éramos 5 mulheres idosas que haviam sido vítimas de abuso financeiro familiar. Senhoras, eu disse enquanto servia café e bolo. Nós trabalhamos a vida inteira para acumular essas economias. Ninguém tem o direito de tirá-las de nós, nem mesmo nossos próprios filhos. Elias veio à reunião e nos explicou nossos direitos legais. O abuso financeiro contra idosos é mais comum do que as pessoas pensam, ele nos disse, mas também é completamente evitável se as senhoras tomarem as medidas corretas. Ele nos ensinou como proteger nossos ativos, como reconhecer os sinais de abuso e como denunciar quando fosse necessário. Essa reunião mudou minha perspectiva sobre o que havia acontecido com meus filhos. Não havia sido apenas uma tragédia pessoal, havia sido uma oportunidade para ajudar outras mulheres na minha situação. Decidi que iria transformar minha experiência em algo positivo para a minha comunidade. Na segunda-feira seguinte, fui à estação de rádio local e pedi para falar com o diretor de programação. Quero propor um programa semanal sobre proteção financeira para idosos. Expliquei. Há milhares de pessoas na nossa cidade que estão sendo abusadas pelas próprias famílias e não sabem disso. O diretor, um jovem chamado Marcos, se mostrou muito interessado. Senhora Mônica, sua história foi muito comentada na cidade. Acho que um programa assim poderia ajudar muita gente. A senhora tem experiência em rádio? Expliquei minha experiência como contadora e meu conhecimento recém-adquirido sobre proteção legal. Eu não preciso de experiência em rádio, eu disse com confiança. Preciso de experiência de vida e isso eu tenho de sobra. Combinamos de fazer um programa piloto naquela mesma semana. Vamos chamá-lo de Dignidade Dourada, sugeriu Marcos, um espaço onde os idosos podem aprender a se proteger e a se valorizar. Na quarta-feira à tarde, enquanto eu preparava o roteiro para o meu primeiro programa de rádio, recebi uma ligação inesperada. Era Rafael. A voz dele soava diferente, mais madura, embargada por algo que parecia arrependimento genuíno. Mãe, ele disse, estou na cadeia. Me prenderam esta manhã. Eu sei, eu respondi com calma. O delegado Silva me informou que te encontraram. Rafael ficou em silêncio por um momento.
Mãe, eu queria pedir desculpas. Sei que o que fizemos foi errado. Sei que te machucamos, mas eu nunca pensei que você iria tão longe. Tão longe quanto, Rafael? Perguntei. Tão longe quanto proteger meu próprio dinheiro de ladrões. Tão longe quanto denunciar crimes à polícia. Tão longe quanto exigir respeito dos meus próprios filhos. Minha voz se manteve calma, mas firme. Não, mãe. Tão longe quanto destruir a sua própria família. As palavras dele me doeram por um momento, mas depois me lembrei de tudo o que havia acontecido. Rafael, vocês destruíram esta família quando decidiram me roubar e me humilhar. Eu só me protegi das consequências das decisões de vocês. Há alguma forma de consertar isso? Ele perguntou com a voz desesperada. Alguma forma de você nos perdoar e voltarmos a ser família? Pensei cuidadosamente antes de responder. Durante toda a minha vida, eu havia perdoado tudo, desculpado tudo, resgatado meus filhos de todas as consequências. Rafael, eu disse finalmente, o perdão se conquista com ações, não com palavras. Quando vocês demonstrarem que realmente mudaram, quando pagarem pelo que fizeram, quando entenderem o dano que causaram, talvez possamos conversar. Mas por agora, vocês precisam enfrentar as consequências das decisões de vocês. Mas mãe, nós somos sua família, seu sangue. O sangue não justifica o abuso, Rafael. A família se constrói com amor e respeito, não com DNA e chantagem emocional. Desliguei o telefone e fiquei sentada em silêncio por vários minutos. Naquela noite, enquanto terminava de preparar meu primeiro programa de rádio, refleti sobre o conceito de família. Durante 69 anos, eu havia acreditado que a família era sagrada, que os filhos tinham direito automático ao amor incondicional dos pais. Mas agora eu entendia que o amor verdadeiro requer reciprocidade, respeito e limites saudáveis. Meu programa de rádio se chamaria Dignidade Dourada, e a primeira edição seria sobre um tema muito pessoal, quando os filhos se tornam estranhos. Eu contaria minha história completa, sem censura, para que outras pessoas na minha situação soubessem que não estavam sozinhas. Na quinta-feira de manhã, 1 hora antes da minha primeira transmissão, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Sou neta de Dulce. Obrigada por ajudar minha avó a recuperar a dignidade dela. Tenho orgulho dela e da senhora. Essa mensagem me encheu de uma satisfação que eu não sentia havia anos. Quando cheguei à estação de rádio, havia várias pessoas esperando do lado de fora. Mulheres idosas que queriam me conhecer, familiares que queriam me agradecer por inspirar as avós, jornalistas que queriam me entrevistar. Pela primeira vez na minha vida, eu me sentia uma pessoa importante, não pelo meu dinheiro, mas pelo meu valor como ser humano. Marcos me levou para o estúdio e me explicou como o microfone funcionava. Dona Mônica, é só falar com naturalidade. Imagine que você está conversando com uma amiga na sua sala. Coloquei os fones de ouvido e esperei o sinal para começar. Bom dia, queridos ouvintes. Aqui é Mônica Mendes. E este é o Dignidade Dourada, um programa onde os idosos recuperam o nosso valor e o nosso poder. Minha voz soava firme e segura. Hoje, quero contar uma história. A história de uma mulher que, durante 69 anos, acreditou que ser boa mãe significava permitir que a abusassem. Durante a hora seguinte, contei minha história completa. O roubo de Cíntia, as dívidas de jogo de Rafael, as ameaças de tutela, a prisão, tudo. Mas também falei da libertação que havia sentido ao assumir o controle da minha vida, das amigas que havia conhecido, da comunidade que havia construído. Se vocês estão ouvindo isso e reconhecem a própria história na minha, eu disse ao final do programa, saibam que não estão sós. Saibam que vocês têm valor além do dinheiro de vocês. Saibam que merecem respeito de toda pessoa, incluindo seus próprios filhos, e saibam que nunca é tarde demais para recuperar a sua dignidade. Quando o programa terminou, o telefone da estação não parava de tocar. Mensagens de apoio, pedidos de ajuda, histórias semelhantes de abuso. Marcos me olhou com admiração. Dona Mônica, acho que a senhora acabou de mudar muitas vidas. Mas a verdade era que a vida que mais havia mudado era a minha. 2 meses após a minha primeira transmissão de rádio, minha vida havia tomado um rumo que eu jamais imaginei. O Dignidade Dourada havia se tornado o programa mais ouvido da estação nas quartas-feiras à tarde. Eu recebia cartas de ouvintes de toda a região, ligações de agradecimento e pedidos de ajuda que me tocavam o coração.
Eu havia formado um grupo de apoio que se reunia todos os sábados na minha casa. Éramos 15 mulheres idosas que haviam enfrentado situações semelhantes de abuso familiar. Dulce havia recuperado o controle total das finanças e havia colocado o filho abusivo para fora de casa. Lorena havia recuperado a escritura da sua propriedade com a ajuda de Elias. Yasmin havia aberto contas bancárias novas onde os filhos não tinham acesso. Em uma quarta-feira à tarde, depois do meu programa semanal, Marcos me esperava no estúdio com um sorriso enorme. "Mônica, eu tenho notícias incríveis", ele me disse, emocionado. "Uma rede de rádio nacional quer sindicalizar o Dignidade Dourada. Seu programa será transmitido em 50 cidades em todo o país." Eu não podia acreditar. Em 6 meses, eu havia passado de uma mulher humilhada pelos próprios filhos a ter um programa de rádio nacional. "O que isso significa exatamente?" perguntei. Marcos me explicou que eu receberia royalties por cada estação que transmitisse o programa, além de oportunidades para escrever livros e dar palestras. "Mônica, a senhora pode ganhar mais dinheiro com este programa do que ganhou em toda a sua carreira como contadora", Marcos me explicou. Sua história está inspirando milhares de pessoas. A ironia era deliciosa. Meus filhos haviam tentado roubar meu dinheiro, e agora eu ganharia muito mais dinheiro contando como eles haviam tentado me roubar. Naquela tarde, quando cheguei em casa, encontrei um envelope pardo na minha caixa de correio. Não tinha remetente, mas eu reconheci imediatamente a letra de Cíntia. Dentro havia uma carta de 3 páginas escrita à mão, da prisão. Com o coração acelerado, sentei-me na minha poltrona favorita para lê-la. "Querida mamãe", a carta começava. "Eu tive 2 meses para pensar em tudo o que aconteceu. 2 meses para refletir sobre minhas ações e suas consequências. 2 meses para finalmente entender o dano que eu te causei." Minha primeira reação foi de ceticismo. Cíntia sempre havia sido muito boa em manipular emoções com palavras, mas, enquanto eu continuava lendo, algo no tom me pareceu diferente. "Não estou te escrevendo para pedir perdão, porque sei que não mereço. Não estou te escrevendo para pedir que retire as acusações, porque entendo que devo pagar pelo que fiz. Escrevo porque finalmente entendo quem você realmente é, e me envergonho de ter demorado 35 anos para perceber." A carta continuava com detalhes específicos de momentos da minha vida que eu pensei que ela havia esquecido. Quando trabalhei em turnos duplos para pagar a faculdade dela, quando vendi meu carro para dar a entrada na primeira casa dela, quando cuidei do filho dela por meses, quando ela se divorciou. "Você sempre esteve lá", ela escrevia. "E eu tomei isso como algo natural, como algo que você me devia por ser minha filha. Aqui na cadeia, conheci outras mulheres que também roubaram as famílias." A carta continuava. "Algumas por drogas, outras por dívidas, outras por pura ganância. Mas todas nós temos algo em comum. Acreditávamos que nossas famílias nos deviam algo simplesmente por existirmos. Acreditávamos que o amor era uma conta bancária que nunca se esgotava." As palavras de Cíntia estavam me afetando mais do que eu esperava. Durante 2 meses, eu havia mantido meu coração fechado, protegido pela raiva justificada. Mas agora, lendo a reflexão honesta dela, sentia que algo estava amolecendo no meu peito. "Mãe, eu tenho acompanhado o seu programa de rádio daqui. Uma das guardas me deixa escutar nas quartas-feiras. Eu me sinto orgulhosa e envergonhada ao mesmo tempo. Orgulhosa por você ter encontrado sua voz e sua força. Envergonhada por você ter tido que perder seus filhos para encontrá-las." Essas palavras me fizeram chorar pela primeira vez em meses. "Eu não espero que você me perdoe", a carta terminava. "Não espero que volte a confiar em mim. Eu só espero que você saiba que finalmente entendo o presente que você sempre foi na minha vida e que meu maior arrependimento não é ter perdido o acesso ao seu dinheiro, mas ter perdido o direito de te chamar de mãe." Fiquei sentada com a carta nas mãos por 1 hora, processando cada palavra. Era diferente de todas as manipulações anteriores de Cíntia. Ela não pedia nada, não tentava conseguir algo, não usava culpa ou chantagem emocional, apenas expressava entendimento e arrependimento genuínos. Naquela noite, liguei para Elias para contar sobre a carta. "Mônica", ele me disse depois de ouvir tudo, "como seu advogado, devo te lembrar que as cartas da prisão podem ser estratégias legais, mas, como seu amigo, devo dizer que soou muito genuína. O que o seu coração sente?"
Confusão, eu respondi honestamente. Durante 2 meses eu tive certeza de que fiz o correto. Mas esta carta me faz perguntar se há espaço para o perdão sem comprometer minha segurança. Elias me lembrou de algo importante. Mônica, perdoar não significa que você tem que confiar de novo. Você pode perdoar alguém e ainda manter limites saudáveis. No dia seguinte, decidi fazer algo que não havia planejado. Dirigi até a penitenciária do estado para visitar Cíntia. Eu havia pensado muito nas palavras de Elias sobre a diferença entre perdoar e confiar. Queria ver minha filha pessoalmente, olhá-la nos olhos e decidir se o arrependimento dela era real. O processo de visita foi humilhante e degradante. Revistas, formulários, esperas. Mas quando finalmente vi Cíntia do outro lado do vidro, o quanto ela parecia diferente me impactou. Ela havia perdido peso, tinha olheiras profundas e o cabelo estava preso de forma simples, mas o mais notável era a expressão. Ela não tinha mais aquela arrogância que sempre havia caracterizado o rosto dela. Mãe, ela me disse pelo telefone da visita e a voz dela falhou imediatamente. Não consigo acreditar que você veio. Eu a estudei cuidadosamente, procurando sinais de manipulação, mas só vi dor genuína e vergonha profunda. Eu recebi sua carta, eu disse. Simplesmente soou diferente de tudo o que você tinha me dito antes. Cíntia assentiu e enxugou as lágrimas. Porque finalmente é a verdade, toda a verdade. Sem agenda, sem manipulação, sem esperar nada em troca. O que mudou, Cíntia? Perguntei diretamente. Por que agora você entende coisas que não entendia há 2 meses? Ela pensou cuidadosamente antes de responder. Porque aqui eu não posso me esconder atrás de desculpas ou justificativas. Cada dia, eu levanto e me deito com a realidade do que eu fiz, não a uma estranha, mas a pessoa que mais me amou neste mundo. Mãe, ela continuou, eu não vou te pedir para me perdoar porque sei que não tenho o direito. Mas eu quero que você saiba que eu entendo finalmente o presente que você sempre foi e que se algum dia, daqui a muitos anos, você decidir me dar outra oportunidade, eu juro que serei a filha que você sempre mereceu ter. Ficamos nos olhando em silêncio por vários minutos. Nos olhos dela, vi algo que nunca havia visto antes. Humildade genuína. Não a humildade fingida que ela usava quando queria algo, mas a humildade real, que vem de ter perdido tudo e finalmente entender o valor do que se tinha. Cíntia, eu disse, finalmente. Eu te perdoo, não porque você mereça, mas porque eu mereço me libertar do peso do ressentimento. Ela começou a chorar silenciosamente. Mas te perdoar não significa que as coisas vão voltar a ser como antes. Confiança se conquista com tempo e ações consistentes. Eu entendo completamente, ela me respondeu. Só espero ter a oportunidade de conquistar essa confiança um dia. Quando a visita terminou e eu voltei para o meu carro, senti-me estranhamente em paz. Eu havia feito o correto ao me proteger, mas também estava fazendo o correto ao abrir meu coração para o perdão. Naquela noite, no meu programa de rádio, eu falei sobre o perdão e os limites saudáveis. Queridos ouvintes, eu disse ao microfone, hoje eu aprendi que podemos perdoar alguém sem comprometer nossa segurança. Que o perdão é um presente que damos a nós mesmos, não uma porta aberta para mais abuso. O programa gerou mais ligações do que nunca. Pessoas compartilhando suas próprias lutas com o perdão familiar, com o estabelecimento de limites, com a manutenção da dignidade enquanto mantinham o coração aberto. Percebi que minha história pessoal havia se tornado algo muito maior, um guia para qualquer pessoa que tivesse sido traída por alguém que amava. Quando cheguei em casa naquela noite, havia outro envelope na minha caixa de correio. Desta vez, era de Rafael. A carta de Rafael era muito diferente da de Cíntia, mais curta, mais direta, mas igualmente impactante. Mamãe, começava. Eu não sou bom com as palavras como a Cíntia, mas preciso te dizer algo importante. Eu estou em reabilitação aqui na cadeia. Terapia de grupo para viciados em jogo. Pela primeira vez em anos, estou pensando com clareza. Quero que você saiba que a Cíntia tentou me deter várias vezes. A carta continuava. Quando eu comecei a apostar pesado, quando comecei a pegar seu dinheiro, quando decidimos tentar a tutela, ela me disse que eu estava indo longe demais, mas eu a pressionei.
Eu disse que você tinha tanto dinheiro que nem ia notar. A culpa foi minha, não dela. Essas palavras me surpreenderam. Durante todo esse tempo, eu havia presumido que Cíntia e Rafael tinham sido igualmente culpados. Mas, aparentemente, Rafael havia sido o cérebro por trás do plano. Mãe, quando eu disse que você não era minha mãe, quando te chamei de estranha, eu estava projetando minha própria vergonha em você. Eu me odiava pelo que estava fazendo, mas era mais fácil te odiar. O dinheiro que eu precisava não era só para o cassino, Rafael confessava. Eu também tinha pego dinheiro emprestado de pessoas perigosas para continuar apostando. Quando eu perdi isso, eles me ameaçaram também. Em vez de confessar a verdade e te pedir ajuda honestamente, eu decidi te roubar e mentir. Essa decisão destruiu tudo. A carta continuava com detalhes sobre o vício dele que eu nunca havia conhecido. Ele estava apostando havia 3 anos, não 2, como eu pensava. Havia perdido mais de R$ 40.000 das próprias economias antes de começar a pegar o meu dinheiro. Havia mentido para esta esposa, para os amigos, para os chefes e finalmente para mim. Aqui na cadeia, eu conheci um homem que perdeu a família inteira por causa das drogas. Rafael escrevia. Ele me disse algo que eu não consigo tirar da cabeça. Os vícios não destroem só o viciado, destroem todos que o amam. Mãe, eu destruí o nosso amor por causa do meu vício. Eu não estou te escrevendo para pedir dinheiro nem para que retire as acusações. A carta terminava. Estou te escrevendo para te pedir algo muito mais importante. Que você não permita que a minha destruição arruine a nova vida que você construiu. Eu vi as notícias sobre o seu programa de rádio. Eu tenho orgulho de você. Você sempre devia ter sido a estrela da família, não a gente. Depois de ler a carta de Rafael, liguei para Elias para contar. Mônica, ele me disse, eu acho que seus filhos finalmente estão enfrentando as consequências reais das ações deles. O tempo na prisão está lhes dando uma perspectiva que eles nunca tiveram quando viviam na bolha de privilégio deles. Você acha que eu deveria visitá-lo também? Perguntei. Elias pensou por um momento antes de responder. Essa decisão depende completamente de você. Legalmente, não há nada a ganhar ou a perder com visitá-lo. Emocionalmente, só você pode decidir se está pronta para essa conversa. Naquela noite, durante o meu programa de rádio, dediquei o segmento completo ao tema dos vícios familiares. Queridos ouvintes, eu comecei. Hoje eu quero falar sobre algo muito doloroso, quando os vícios destroem famílias inteiras, quando as pessoas que amamos se tornam estranhas devido a comportamentos autodestrutivos. Eu recebi uma carta de alguém muito próximo de mim. Continuei. Alguém que finalmente admitiu que o vício em jogo o levou a roubar, mentir e trair a própria família. Essa pessoa me perguntou como pode começar a reparar o dano que causou. Fiz uma pausa para controlar minhas emoções. A resposta que eu lhe daria, eu disse ao microfone, é a mesma que eu daria a qualquer um em situação semelhante. A reparação começa com honestidade total, continua com mudança genuína de comportamento e se sustenta com paciência infinita. Não se pode reparar anos de dano com uma carta ou um pedido de desculpas. Repara-se com uma vida nova. As ligações que recebi naquela noite foram intensas. Pais que haviam perdido filhos para as drogas, esposas que haviam perdido maridos para o álcool, filhos que haviam perdido pais para o jogo. Cada história me lembrava que minha situação, embora dolorosa, não era única. Milhares de famílias se destruíam a cada dia por causa de vícios. Uma ligação em particular me impactou profundamente. Era uma mulher chamada Carmen, de 65 anos. Mônica, ela disse chorando. Meu filho é viciado em drogas há 10 anos. Ele roubou tudo o que pôde da minha casa. Ele me mentiu, manipulou, ameaçou, mas continua sendo meu filho. Como eu encontro o equilíbrio entre amá-lo e me proteger? Carmen, eu respondi, amar alguém não significa permitir que te destrua. Você pode amar seu filho e mesmo assim fechar sua porta. Você pode orar por ele e mesmo assim proteger seu dinheiro. O amor verdadeiro às vezes exige limites duros. Essas palavras ressoaram com muitos ouvintes que ligaram depois para me agradecer. 3 dias depois de receber a carta de Rafael, tomei a decisão de visitá-lo.
Eu também queria olhá-lo nos olhos e ter a mesma conversa honesta que tive com Cíntia. O processo foi o mesmo, humilhante, degradante, mas necessário. Quando vi Rafael do outro lado do vidro, o quanto ele havia mudado fisicamente me impressionou. Ele havia perdido muito peso. Tinha uma barba grisalha que eu nunca tinha visto e os olhos pareciam mais claros do que eu os tinha visto em anos. Quando ele me viu, começou a chorar imediatamente. "Mãe", ele disse pelo telefone, "obrigado por ter vindo. Eu não mereço seu tempo, mas agradeço por você ter vindo." Diferente de Cíntia, Rafael parecia completamente destruído emocionalmente. A arrogância dele havia desaparecido por completo. "Eu recebi sua carta", eu disse. "Me surpreendeu saber que você estava manipulando Cíntia também." Rafael assentiu com vergonha. "Mãe, eu fui o vilão desta história. Cíntia só seguiu meus planos estúpidos porque estava preocupada comigo. Se alguém merece seu perdão, é ela, não eu." "Por que você me diz isso, Rafael?" perguntei. "Por que você defende sua irmã em vez de se defender?" Ele enxugou as lágrimas e me olhou diretamente. "Porque eu finalmente estou dizendo a verdade. Durante anos eu menti, manipulei, projetei culpa nos outros. Aqui, eu não posso mais mentir. A verdade é a única coisa que me resta. Mãe", ele continuou. "Na terapia eu aprendi que nós, viciados, destruímos tudo o que tocamos. Relacionamentos, confiança, famílias. Eu destruí nossa família por causa do meu egoísmo. Cíntia só tentou me salvar e acabou afundando comigo." As palavras dele soavam genuínas, mas eu mantinha a guarda alta. "O que você espera de mim, Rafael?" perguntei diretamente. "O que você quer que eu faça com esta informação?" Ele pensou cuidadosamente antes de responder. "Nada, mãe. Eu não espero nada. Eu só queria que você soubesse a verdade antes de decidir se Cíntia merece uma segunda chance um dia. E você não merece uma segunda chance?" Rafael negou com a cabeça firmemente. "Não. Não até que eu demonstre, com anos de sobriedade e comportamento honesto, que eu realmente mudei. Palavras são fáceis, mãe. Mudanças reais são difíceis e levam tempo." Quando saí da penitenciária depois de visitar Rafael, senti-me emocionalmente exausta, mas também estranhamente esperançosa. Pela primeira vez em anos, meus filhos estavam falando com honestidade total. Estavam enfrentando as consequências reais das ações deles. Estavam assumindo responsabilidade genuína pelo dano que haviam causado. Naquela noite, na minha casa, sentei-me na minha poltrona favorita com uma xícara de chá e refleti sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Eu havia começado esta jornada como uma vítima humilhada e roubada pelos próprios filhos, mas agora eu me encontrava em uma posição completamente diferente. Eu tinha um programa de rádio bem-sucedido que ajudava milhares de pessoas. Eu tinha uma comunidade de amigas que me respeitavam e valorizavam. Eu tinha segurança financeira total e independência legal completa. E agora, talvez, eu tivesse a possibilidade de reconstruir relações familiares sobre uma base completamente nova de honestidade e respeito mútuo. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas, pela primeira vez na minha vida, eu sabia que qualquer decisão que eu tomasse seria completamente minha. Eu não era mais a mãe desesperada suplicando por amor. Era uma mulher forte, independente, valiosa, que tinha opções. E essa liberdade era o presente mais precioso que meus filhos haviam me dado sem saber. Ao tentar me destruir, eles me libertaram. Ao me chamar de estranha, eles me ensinaram a valorizar minha própria companhia. Ao roubar meu dinheiro, eles me mostraram o quanto eu valia realmente. Amanhã começaria mais um dia da minha nova vida. Uma vida onde eu tomava todas as decisões importantes. Uma vida onde meu valor não dependia de ser necessária para os outros. Uma vida onde, finalmente, aos 69 anos, eu havia aprendido a me respeitar. Eu havia me aposentado, não de um trabalho, mas de uma vida sendo subestimada. Eu fico muito feliz que você esteja aqui e que eu possa compartilhar minha história com você. Se você gostou, mostra isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu fico super curioso para saber de onde toda essa gente querida me acompanha. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode mandar uma pequena contribuição. Todo dia eu trago novas histórias de vida só para você. E agora vão aparecer 2 das minhas histórias mais populares na tela para você escolher o que assistir